Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pod Cristão, podcast que é um complemento do estudo da sua lição. E hoje, no programa, a gente vai estar retratando da lição 6, então fica aí com a gente para você ter a recapitulação da nossa lição. Mas antes, a gente vai estar apresentando os nossos convidados de hoje, convidadas de hoje, que o Vitão, quem que a gente trouxe hoje? Muito obrigado pelo Vitão, gostei, achei legal. Bom, meu nome é Vitor, seja muito bem-vindo aí. Nós temos realmente duas pessoas que já estiveram aqui. Sim. Né? E a gente gosta de ter pessoas boas, né? Que sempre apoiam que gostam e que volte. Exatamente. Né? E eu vou apresentar aqui. A gente tem a nossa querida Charlene, que é professora aí dos jovens, né? Na Igreja Bom Jesus. É vice-diretora da Escola Sabatina, né? A parte departamental. Também coordenadora dos interessados. Eu vou deixar aqueles pormenores os detalhes que você falou, tá? Depois você se explica aí. E também nós temos aqui a Leia, também a terceira da Charlene e a segunda da Leia, que está aqui conosco. Ela é diretora dos aventureiros, professora dos adolescentes e também diretora do Ministério Pessoal. Dá uma luzinha aí para a galera, pessoal. Boa noite. É um prazer a gente sempre estar juntos aqui fazendo essa recapitulação, esse bate-papo gostoso que a gente tem aqui, que é bem legal. Eu estou sempre à disposição, dentro da minha carga horária possível, mas quando estou aqui, estou de corpo e alma e agradeço o convite, tá bom? Vamos que vamos. Eu também agradeço ao convite de ter vindo aqui, eu já vim, gostei. E agradeço pelo convite de mais uma vez poder estar aqui, falando da palavra do Senhor. Amém. A gente que fica grato das pessoas sempre estar apoiando, querendo vir, e quando vem, querer voltar. E antes da gente dar início, de fato, na lição, acho que o mais correto, importante é pedir a presença do Espírito Santo. Então eu queria que a Charlene fizesse uma oração para a gente. Oremos então. Querido e bom Pai, te louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, aprendermos um pouco mais e interagirmos com o Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda aí uma recapitulação abençoada, que haja também a atuação do Teu Santo Espírito para que juntos, tanto nós aqui como as pessoas que nos acompanham, venham entender a importância do assunto de hoje. Dá-nos a Tua direção, ó Deus, e nos conduza com perda dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, agora vou passar a palavra aqui pro Vitão, pro Vitor. Não, pode ser Vitão, pode ser. As pessoas que eu gosto de meus amigos mesmo me chamam ou Vidal ou Vitão. Então, eu te considero como um grande amigo. Bom, para ele retratar aqui sobre o início da nossa lição. É isso aí. Bom, o nosso tema da lição 6 hoje dos jovens é um tema, eu acho que atrativo a todos, né? Quando a gente pega ao pé da letra a palavra restituição. Porém, a questão de restituição também, né? Eu acho que tudo na vida sempre nos traz deveres, benefícios, né? Todo cargo tem uma carga. Todo benefício, toda vitória, por detrás dela tem um cumprimento, uma abnegação de alguma coisa, uma entrega, seja lá de qual for. E a gente já pega esse tema aqui, restituição. Aqui no nosso bate-pronto aqui, a gente tem duas figuras e a gente vai passar rapidamente aqui com todos, fazendo aquele bate-bola. Quando a gente bate o olho aqui, o que a gente vê? É claro que eu vou aproveitar e já vou falar o meu, para que ninguém fale. Pega a pesca. Então, aqui a gente, na primeira figura, ilustra aqui, para você que está na sua casa, muitas vezes você não tem a lição, aqui a gente tem uma imagem aqui da carteira, né, da Receita Federal, aqui o Elitinho está mostrando, né, que mostra aqui a restituição. E na outra figura tem a palavra de Deus, né? Nesse momento aqui falando sobre a questão de Mateus, né? E ali fala, né, o tipo de leão, né? Como eu amo o leão da restituição. Então, o nosso tema da nossa lição é sobre restituição.
Aqui eu coloquei, né, olhos para coisas terrenas, naquele bate-pronto, e a gente tem os olhos para as questões celestiais. A restituição na íntegra é obter talvez algo de volta, algo perdido ou de direito, né? Então, essa é o meu bate-pronto. Vamos para cá? Vou deixar você por último, Hélio? Ué, Vou deixar que aí você vê. Vou deixar a parte difícil. Segue aí desse lado. Então vamos lá, pode ir, Letinho. Bom, eu tinha já escrito aqui, dessa vez realmente está escrito. Não é o que eu estou pegando da sua fala, mas é uma devolução de algo que pertence ao outro, né? Então, olhando assim, a gente entende mais ou menos o que talvez pode retratar a lição, né? De devolução, de valor, né? A gente pensa mais ou menos isso, eu acho. Pode seguir. A minha visão aqui, né, como técnico de enfermagem, eu olhei assim a restituição, como você restituiu uma área que foi lesionada, né? Então você restitui aquela parte que foi lesionada. E aí eu vejo ali, né, a restituição, como eu amo a restituição, né, do leão. A gente vê, né, que a gente tem quando a gente está trabalhando, a gente recebe o 13º em dezembro, né? E tem essa restituição aqui lá para o meados de maio, junho, ali, dependendo de quando que você fez a sua declaração. E aí é um dinheirinho que vem a mais, né? Que entra, dependendo ali se recebeu ou não. Eu nunca recebi uma restituição, então para mim não valeu muito isso daqui. Mas para quem vai receber uma restituição é gostoso, né? Receber naquele momento ali. Mas essa palavra forte, né, amo, né, a restituição do leão. Aí quando você olha para essa parte, né, como eu amo o leão da restituição, aí é uma coisa muito mais forte, né, porque é o que Jesus fez por nós, né. Ele nos regenerou ali com a morte dele na cruz, uma parte que foi lesionada, que realmente foi perdida, como vocês disseram aí, né. Foi minha visão aqui, que eu vejo aqui, bem rápida do que fala aqui. Interessante que ninguém pegou pesca de ninguém, né? Muito bom isso, muito legal. O que foi que eu vi aqui? Confesso que quando eu vi essas duas figuras, eu tive um pouco de dificuldade de interpretar isso aqui. Aí eu fui atrás de algumas coisas, eu também peguei que restituição é restauração, né? É reforma. E o que foi que eu vi diante das figuras? Não vale a pena amar as coisas e deixar de amar o Criador das coisas. Então, o que foi que eu vi aqui? Não adianta eu amar a lei e não seguir ela. Então, olhando para a parte espiritual, que foi que a lição nos trouxe a questão do perdão, né? Eu preciso realmente amar a lei, mas não adianta, se eu amar a lei, não amar quem fez a lei. Eu vou virar aí, talvez, um hipócrita, uma pessoa fria, uma pessoa legalista, né? Então, assim, o que eu consegui entender aqui é que se eu amar meramente a lei e não amar quem fez a lei, eu vou ter distorção nisso aí. Eu vou ter distorção nesse entendimento e talvez aí a minha restituição, seja eu dando ou recebendo, não seja lá muito perfeita. Muito bom, muito legal. Você quer falar? Não, eu acho que tivemos aí uma introdução bem bacana, vamos dar sequência aí. Então, dando sequência aqui na parte já de domingo, aqui o início da lição de domingo, ela vem retratando de uma história, de possivelmente um fazendeiro também, o husky siberiano dele fugiu da fazenda e foi a outra fazenda e o animal, ele matou 8 ovelhas desse outro fazendeiro. E assim, ele viu que o animal dele tinha fugido, o cachorro, né? Ele foi atrás do cachorro, viu que o cachorro dele tinha matado essas ovelhas, conversou com o dono das ovelhas, já com um certo medo, achando que ele teria alguma uma punição quanto a isso, de, às vezes, o policial matar o animal, às vezes o fazendeiro falando para ele pagar alguma coisa, para restituir essa perca que ele teve. Esse fazendeiro teve a perca. Só que ele teve uma surpresa de que o fazendeiro, proprietário das ovelhas, só falou:
só quis saber o motivo. Por que que elas fugiram? E ele, surpreso, explicou, né, que o animal havia escapado ali de onde ele ficava preso e tal. E ele e o policial ficou surpreso, porque não era uma reação esperada do fazendeiro. E com isso a gente vê depois o proprietário do cachorro, ele ajudou o senhor ali com os afazeres, querendo pagar uma dívida, mesmo ele já sendo perdoado. Então aqui a gente vê que isso é o resultado que Deus quer. Eu fiquei impressionada com essa história. Até que eu botei assim, ó, quem seria eu nessa história? Uhum. Eu fiz a pergunta para mim, quem seria eu nessa história? No Imagine mundo, um cachorro. No mundo de hoje que Não nós é, temos, além do que o Hélio falou, assim, não é normal, é uma coisa atípica, e a gente vive num momento assim, de qualquer situação, vira um processo, Sim. vira alguma coisa, você não consegue mais ter um diálogo comum, resolver muitas vezes de forma pacífica ou administrativa, e aquela condição da iniciativa da pessoa, tipo assim, olha, eu sei que você não está me cobrando, você me perdoa a dívida, mas eu quero, partindo de mim, uma situação, né? Resolver uma situação, que, de certa forma, de dano, né? Porque a gente vê aqui, foi um ataque grande. Sim. Não foi um cachorro, foi não foi uma ovelha, né? 8 ovelhas. Foram 8, ou seja, um rebanho inteiro. E eu fiquei me fazendo a pergunta, quem seria eu nessa história? Porque o rapaz, né, o fazendeiro que perdeu essas ovelhas, falou assim, olha, espero que no futuro ele esteja preso. Sim. Como que você faz isso? Você tem que ter o espírito, você tem que ter alguma coisa diferente em você. Então eu perguntei, quem seria eu nessa história? E eu fiquei realmente, irmãos, assim, pensando assim, qual seria a minha atitude? E aí eu notei que eu preciso melhorar. E a própria lição, ela grifa de que Deus deseja mais do que pedidos de desculpa por nossos pecados. Ele deseja que consertemos as coisas com aqueles a quem prejudicamos. Então não é só você pedir a desculpa. Ele foi numa boa intenção de pedir a desculpa, porque ele soube que o animal dele cometeu um erro. Então ele foi lá, pediu desculpa. Só que além de ter sido perdoado, ele fez o além, de querer ajudar. Porque ele viu que ele tinha cometido um erro e que, apesar disso, sendo perdoado, ele podia virar as coisas. Não, tudo bem. Então, e podia ter ido embora. Não, ele continuou. Ele tem que fazer algo. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é só simplesmente virar as costas. Fui perdoado, tá tudo certo. E é isso que o perdão nos traz, né? Esse constrangimento, né? Tipo, não dava para ficar só naquilo, né? E até o policial ficou ali, né? Surpreso, né? Chocado com aquela atitude, porque hoje não é visto isso, né? Não é visto esse tipo de coisa e você fica constrangido. E é isso que faz, né? Quando a gente recebe aquele perdão. É, né? O normal. É o normal. A lição aqui trouxe para a gente a questão tanto do horizontal como do vertical. Isso. Então, quando nós nos relacionamos com o papai, né? Com Deus, a gente precisa ter esse relacionamento com o outro. Então, não é só pedir desculpa, eu preciso consertar a situação. Eu preciso arrumar o que está bagunçado. Que, de certa forma, o dano, ele é algo prejudicial, né? A gente, tudo bem, você me perdoa, eu fiz algo contra você e você vai me perdoar, tudo bem, legal. Mas ocorreu um dano, de certa forma ocorreu. E é exatamente isso que Deus espera que a gente faça, né? Sim. Que essa, eu acho que é a essência genuína do ato de perdão, dessa interação, né? Mesmo que depois eu já tenha sido, digamos assim, né, a dívida, tua dívida tá quitada, não tem problema. Mesmo assim, a gente tem esse sentimento de ainda falta alguma coisa, né? Bom, agora dando sequência, eu queria que a Charlene pudesse falar um pouquinho o que é Jesus, nossa oferta pela culpa. O que seria a gente sem ele, né? Sim. Complicado. Que seria eu achei essa parte da lição também, na segunda-feira, perfeito. A lição, por si só, realmente, ela se explicou. Aqui diz, a oferta pela culpa era necessária quando o indivíduo transgredia determinados direitos de Deus, violando suas coisas sagradas, como dízimos e ofertas, e outras pessoas ao redor, por causa de roubo, mentira, e engano e violência. Trazendo para os nossos dias, hoje, a questão do viver direito, né? A gente somos falhos, mas no viver direito,
é seguir a Cristo e ter esse bom relacionamento com o outro. Então, a gente percebe que a oferta pela culpa era algo muito importante. Por quê? Porque não estava relacionado somente a Deus e ao seu povo, mas também a povo e povo, a pessoa e com pessoa. Então, se havia algum roubo, vamos restituir isso. Se havia alguma mentira, vamos arrumar isso. Então, a gente percebe que aqui a oferta pela culpa, Jesus, ele fez assim algo completo. E eu falei, que lição perfeita. Eu grifei algumas coisas aqui, porque lá eles faziam a matança do animal, né? Tinha que fazer isso, né? E aí Jesus vem e acaba com tudo isso. E aí a nossa maior esperança está nessa pessoa, em Jesus, que fez essa restituição para nós. E aí eu grifei algumas coisinhas que diz assim: Jesus que se tornou nosso holocausto, nossa oferta de cereais, nosso sacrifício pacífico, nossa oferta pelo pecado e nossa oferta pela culpa. Que Salvador maravilhoso. Então, em Jesus está todas as coisas. Então, em quem eu posso encontrar todos nós, né? Em quem podemos encontrar perdão de pecados, esperança, salvação? Em Jesus. Não existe outro caminho. E graças a Deus por isso, ele é maravilhoso, porque talvez se dependesse de mim, de você, a gente ainda estaria no caminho da... Não teríamos talvez o animal não fosse o ideal. Fazer igual fazendeiro. Isso. Exatamente. Então, graças a Deus que ele é a nossa oferta, ele é o nosso sacrifício, ele foi. E aqui diz assim, né? A oferta pela culpa aponta para o perdão que Jesus providenciou no Calvário para os pecados voluntários, bem como para os pecados involuntários. Meus queridos, eu consigo ver alguns pecados que eu cometo. Eu acho que você que nos acompanha também consegue, né? E a gente consegue falar, perdão pelo pecado que cometi tal dia. E aqueles que passam despercebidos? Aí vem Jesus perfeito, maravilhoso, e fala, ó, pelos involuntários também eu paguei. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Essa lição de segunda-feira eu achei perfeito, porque, além de Jesus não fazer acepção de pessoas, ele não deixou em nossa mão isso. Ele falou, ó, Charlene, né, queridos, eu perdoo vocês, e o papel de vocês agora é perdoar outros. É isso aí, muito, muito bacana. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse dia, não só a questão da oferta, da graça, é justamente a consciência de que nós temos a respeito do pecado. Nós não só temos a culpa pelos nossos... A nossa luta não é somente contra os nossos pecados, mas é contra o pecado. Isso. A nossa natureza. E, infelizmente, a maioria dos nossos pecados é de forma intencional. Infelizmente. Infelizmente, por causa da nossa natureza, né? Temos os pecados involuntários, aqueles que passam realmente despercebido, né? Mas a gente tem aqueles pecados que a gente tem dentro da consciência, né? A consciência moral, que eu acho que é o que starta ali a reflexão sobre a culpa, né? Então, Jesus, quando ele ele se torna a oferta pela culpa, ele pega pessoas que falam assim, cara, eu sei que você sabe o que você está fazendo, que você sabe que está errado, mas mesmo assim eu vou te perdoar nisso. E o interessante, tem uma passagem, eu não sei, eu acho que é a irmã Ellen White que fala, né? Eu acho que até falou sábado na nossa reunião, é que quanto mais nos achegamos a Cristo, mais o pecado se apresenta a nós, é mais ou menos isso. E quando nós se aproximamos de Cristo, é impressionante como o pecado grita. Sim. Eu acho que ele chega de graça, não sei com você, mas eu acho que ele chega assim, sem bater na porta, e vai entrando. Eu acho que é bem isso, porque se não tivermos essa esperança e esse olhar, que foi exatamente o que Jesus fez por nós de forma perfeita, estaríamos perdidos. Estaríamos. Bom, acho que a parte segunda a gente conseguiu entender um pouco, e eu queria que a Leia escorresse mais para a gente a parte de terça. E a gente veio aqui na parte de terça-feira, né, até pelo título, né, endireitando as coisas. Deus é um Deus de ordem, né? Deus não é um Deus de bagunça. Então, assim, a gente comete um pecado e Deus, ele espera nada menos que a gente endireite as coisas, né? E uma coisa que eu lembrei enquanto estava estudando aqui essa lição é que uma vez nós fomos ao mercado
E quando chegou lá, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Era bem criança ainda. E aí, meu irmão e nós pegamos chocolate, colocamos dentro da roupa e levamos para casa. E meu pai achou meio estranho, ainda perguntou, o que vocês têm aí? A gente falou, nada, pai, nada. Chegamos em casa, aí ele sentou com a gente e falou assim, vocês têm alguma coisa aí? E eu quero saber o que é. E aí a gente ficou todo envergonhado, a gente tirou o chocolate e falou, a gente roubou, a gente pegou esse chocolate. E aí a gente pediu desculpa, a gente começou a chorar. E aí meu pai pegou e olhou para a gente e falou assim, tá, vocês já confessaram, vocês falaram para mim que vocês roubaram, mas agora não adianta só isso. Exatamente. Agora nós vamos voltar lá no mercado, vocês vão lá para o dono do mercado, era o João José dos Lavradores ainda. E aí vocês vão pedir desculpa para ele e vai devolver esse chocolate. E a gente foi muito envergonhado com isso, né? E a gente devolveu. E eu estava aprendendo a lição ali com ele, que está aqui na parte de terça-feira, né? O primeiro passo, né? Confessar. A gente deve confessar ali os nossos pecados. É necessário que isso aconteça, que confessemos, né? E aí depois tem a parte da restituição, devolver, né? Tanto lá que em Levíticos 5, e lá fala assim que a gente deve restituir aquilo que a gente tirado, né, que de foi alguma tirado. forma. E não só aquilo, mas a quinta parte também, um pouquinho mais também. E aí eu fiquei imaginando, né? Imagina se a gente fosse levado isso para as leis de hoje. Sim. Que nem os corruptos, né? Eles roubam muito dinheiro. E aí depois eles chegam lá e pagam uma quantidade de dinheiro até irrisória, né? Uma metade da metade. Ele roubou. Uma metade e da metade. Não chega nem ser a metade da metade. É muito pouco. E aqui não. Aqui é uma lição muito grande, né? Você tem que devolver aquilo que você roubou e mais um pouco. Então, essa restituição aqui, você já pensou se a gente seguisse isso daqui? Hoje em dia, como que seria melhor o nosso país? E aí depois tem a parte ali que fala que ofereça um sacrifício, né? Então a gente tem a parte de confessar os nossos pecados, ou até para Deus, né? Ou para aquele a quem a gente lesionou, restituir, e depois a gente deve oferecer um sacrifício, ir a Cristo, né? Que nem aquela lição que você passou, né? Tudo ali vai terminar em Cristo, né? Culmina em Cristo. É o fim de todas as coisas ali, a gente chegar a Cristo nesse arrependimento ali, e tudo completo, né? E sem dúvida, que fala assim, sem dúvida expressava o alto custo que o pecado exige. Mesmo quando alguém é perdoado, ainda que sejamos perdoados por meio da morte de Jesus, o pecado tem suas consequências e muitas vezes deixa cicatrizes em nós e em outras pessoas. Então, achei maravilhoso, e aí viajei aqui pela minha infância, aqui, por conta essas lições eu aprendi com meu pai lá atrás. Essa lição eu achei legal porque, assim, falou sobre restituição e sobre perdão, e muitas das vezes nós relacionamos assim, bem, eu pequei contra Leia, eu vou me ajoelhar, orar e falar, papai, me perdoa que eu machuquei a Leia. Eu estou ciente disso, mas eu não vou até a Leia. E a lição nos trouxe, Charlene, não é assim, tá, Charlene? Você fala com o papai, tá? Mas você também fala com seu irmão. Então, eu falei assim, essa lição de jovem, realmente, essa semana eu digo para os irmãos que eu tive que endireitar algumas coisas, viu? Eu tive que realmente endireitar, fazer algumas ligações, que eu tive que endireitar. Legal. Realmente, eu tive que endireitar algumas coisas, e funcionou, tá? Funcionou, mas eu precisei endireitar algumas coisas, porque não basta só eu falar para Deus. Esse é o poder da palavra. Quando vem a luz da consciência, ou você negligencia e dá as costas, você tem essa escolha, é uma opção. Tá? É uma opção. Ou simplesmente você faz o que é correto. Fala, dá uma paz. Não tem como. Né? É aquele negócio. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, ele fala, olha, a verdade eu já te revelei. Você pode até negá-la, negligenciá-la, não querer vivê-la. Mas distorcer não vai ter como. Ou é isso, né? Uma coisa muito séria, só para a gente, depois volta para você,
nós temos dois estilos de vida. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos da obediência à palavra de Deus. Não tem muito como fazer. Nós temos o livre-arbítrio realmente de escolher como eu quero viver. A partir do momento que nós escolhemos realmente viver isso, a gente não tem como ludibriar tanto, principalmente com uma leitura dessa, que é inclusive uma declaração muito bonita da sua parte, Charlene, que tem que ter muita coragem para pedir perdão. Não é fácil. Não é uma coisa simples, né? Não é um processo. Inclusive, é um processo que somente Deus e o Espírito Santo conseguem fazer. Não adianta. E aqui fala assim, né, em Desejado de Todas as Nações, fala que não existe, né, arrependimento genuíno se não causa uma reforma em você, se não causa uma mudança, né, na gente. Então, não existe. É mentiroso aquele que fala, isso, né, que se arrependeu se não causar uma reforma em si. A parte, posso seguir aqui? Na parte de Pode quarta-feira? seguir. Quarta-feira, a gente foi outra realidade que eu acredito que tem sido difícil para todos nós. A gente vive numa nação muito impaciente, como o Vitão trouxe logo no início, pavio muito curto, né? Eu resolvo com as minhas mãos agora já, né? E a lição trouxe para mim, Charlene, o maior prazer é estar em paz. E aí trouxe alguns textos falando como que eu tenho que proceder, como que eu, você, todos nós temos que proceder na situação real que estamos. Aí eu achei interessante o que está em Romanos 12, que a lição trouxe para a gente, que fala assim, 12, de 17 a 21, que disse assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele comer, se tiver sede, dele beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, veja bem, viver em paz hoje no trabalho, na faculdade, na nossa irmandade, não é uma atividade fácil, porque temos DNA diferente, personalidade diferente, mas temos um único livro, né? E a gente tem que entrar em consenso com isso. Temos um único livro. Como que vivemos em paz? Então, amarmos quem está sempre junto conosco é muito fácil. Agora, amar quem nos pisa, quem nos humilha, quem nos despreza, é muito complicado. E a lição trouxe para mim, é possível. A salvação. É possível. Pode falar. É possível, mas não é fácil, né? Quando, assim, a gente tem que pedir desculpas, ou até mesmo perdoar, né? Eu falo isso por conta do moço que matou o meu pai, né? Exatamente. Ele é o vizinho da minha mãe ali, então a gente tem que se ver. É complicado. Então, assim, não é fácil, às vezes é fácil falar, não é fácil você perdoar ou até você pedir desculpas. Eu confesso que eu sou meio turrona para pedir desculpas, fico emburrada, fico sem conversar alguns dias, mas depois eu vou lá e peço, né? Aqui na lição fala assim, que é compreensível que seja muito ruim reconhecer que erramos, é a coisa mais aconteceu um complicada, fato, aqui fala assim, que a gente começa a perceber se eu estou crescendo mentalmente e espiritualmente quando isso acontece. E eu relutei muito, tive um problema grave no meu trabalho, e eu relutei muito, não conseguia trabalhar no mesmo ambiente que a pessoa. E aí Deus vai e fala, eu não quero. Eu falei para Deus que não dava para mim. E aí Deus me promove um encontro 3 horas da manhã, com essa pessoa no mesmo local de trabalho. Falei, papai, não tem como fugir mais, é isso que o senhor quer, eis-me aqui. Então, vamos pedir perdão, vamos se abraçar, vamos trabalhar. Hoje nós temos uma boa relação. Por isso que eu costumo dizer, não tem como nós nos encontrarmos com Cristo e não haver mudança. Não vai ser de imediato. Porque eu fiz a pergunta lá da história, né? Quem seria eu na história? Eu não sei quem eu seria na história. Mas o importante é buscarmos essa transformação. E a gente percebeu, na vida de Zaqueu teve transformação.
A lição trouxe. E outra coisa que eu queria trazer aqui, É lá na frente. É. Depois. eu falei, então, assim, a gente precisa ver. Houve transformação ali na vida de Zaqueu. Né? Então, assim, a gente precisa crer que viver em paz precisa ser a nossa prioridade. Eu só vou conseguir isso me relacionando com Cristo. Sem Cristo, nos relacionarmos, porque somos diferentes, mas é possível. É possível. Uma coisa interessante, eu acho que isso é mal do ser humano, do pecado que habita em nós, de que a gente guarda muito rancor de tudo. Ah, fulano me fechou no trânsito. Vou ficar, eu nem conheço a pessoa, provavelmente nunca mais vou ver a pessoa, mas eu vou ficar com rancor daquela pessoa porque ela me fechou no trânsito. Então, eu acho que é um mal do ser humano, esse rancor, esse ódio, essa coisa A gente do usa a pecado palavra remoer, né? A gente fica remoendo as que coisas. habita. Então, a gente realmente precisa, dia a dia, essa transformação precisa acontecer na gente. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte de quarta, de que, entrando nessa parte de rancor, de guardar, de ficar remoendo, de que vale o orgulho se a consciência não nos deixa dormir em paz. Exatamente. Então, você ficar remoendo aquilo, seja uma coisa besta de uma pessoa te fechou no trânsito, ou uma situação até familiar, alguma coisa que aconteceu no trabalho, qualquer outro ambiente, do que adianta você ficar ali remoendo, porque psicólogo, né, psicologicamente Acusa você. falando, não é saudável isso. Você vai cair em outra armadilha. E onde que você vai cair em outra, e vai virar um ciclo, de onde você não vai conseguir mais sair. Por isso que a lição trouxe o esqueminha de coragem, né? A rede semântica, né? Eu preciso ter coragem. Coragem para quê? Para ter disposição, eu preciso ter coragem para arriscar. Porque a pessoa pode me conceder o perdão, mas também pode não me conceder. Mas o que é a coragem? É eu arriscar. E essa é a verdadeira coragem. Se a gente analisar, Jesus foi um homem corajoso e nunca agrediu. Você tem que ter coragem para fazer o bem. Você tem que ter coragem para amar. Você tem que ter coragem para ser convicto e viver com princípios e valores num mundo, num sistema totalmente corrompido hoje, onde a inversão de valores é absurda. Então, a palavra coragem ela é mais apropriada. Só a palavra, coragem. Pode ser. Não. É coragem. A palavra coragem aqui da rede semântica. Que é aqui, ó. Coragem. Só a palavra quando você pensa em coragem. Palavra coragem, vamos lá. Charlene. Para mim é Deixa agir. o menino por último. Coragem, agir. Agir. Leia. Eu coloquei Espírito Santo, que a gente pensa em coragem, a gente pensa em tudo isso, né? Quebra de orgulho, e é Ele quem pode nos trazer isso. Eu coloquei confiança. Eu coloquei um monte, mas eu agir. Pode olhar. Se colocar no lugar ao próximo. Muito Se bem. colocar no lugar da outra Então, pessoa. acho que essa parte de quarta fechou. Fechou. Então, vamos partir para a quinta, que é com as nossas convidadas. Né? Vamos lá. Com ambas. Você puxa, Léo. Fiquem à vontade. Na verdade, quinta sou eu. Então, Sexta é todos. Olha, aí você vamos tá- aqui, nós Vamos nós. nós. Nós liberamos, vá. O cara me cortou. Pode puxar. Olha Faça aí a sua, vá, aqui, faça. ó. Quinta. Pode dar sequência a vocês. Eu achei interessante a parte de quinta-feira. Eu tive minha mãe, na verdade, teve um acidente. Nós morávamos em um barraco, né, de madeira, e minha mãe sofreu um grave acidente de queimadura no corpo inteiro. Isso já tem bastante tempo. Eu devia ter aí meus 11, 12 anos. E lá em Cidade Grande a gente não faz fogo de lenha, até porque as casas são uma em cima das outras, né? Aquelas grandes favelas lá. Então, nós trabalhamos com álcool. Fazemos um negocinho no fogo e trabalhamos com álcool. Minha mãe achou que o fogo tinha apagado e ela estava com 5 litros de álcool na mão e o fogo foi todo para cima de minha mãe. Minha mãe ficou em 3 meses aí, entre a vida e a morte, no Hospital HGE. E eu fiquei com esse sentimento de culpa. Eu tinha 11 anos. Minha irmã tinha uns 6 e eu tinha um irmão de 8 meses.
que por pouco não foi queimado também. Eu me queimei aqui, na testa, minha irmã também, que a nossa cama também pegou fogo. E eu, com 11, 12 anos de idade, fiquei um bom tempo falando, eu queimei minha mãe. Por quê? Porque no ato que eu vi minha mãe pegando fogo, completamente pegando fogo, eu não sabia o que fazer. Mas o que é que eu ia saber com 11 anos de idade? Né? Mas eu fiquei um bom tempo com esse senso de culpa. E a lição trouxe... Hoje eu não tenho mais, consigo entender, tá, minhas queridas? Mas eu fiquei um bom tempo com esse sentimento de culpa. Por que não salvei minha mãe? Por que não fiz nada por minha mãe? Então, e ficou martelando por muito tempo isso. E eu vi que a culpa aqui, para nós seres humanos, ela, em certo grau, ela é boa. Eu não tinha visto por esse lado. Geralmente, nós falamos, nossa, você é culpado, eu fui culpada. A gente vê como a culpa é algo muito ruim. Porém, a lição trouxe para nós, olha, se você sente culpa e você vai ao verdadeiro... A verdadeira pessoa, você tem perdão. A culpa te faz reconhecer se você fez o erro ou não. E aqui a culpa, sim, ela é boa se você confessa. Se você confessa. Se você não confessa, você fica doente. Exatamente. Você fica depressivo, né? Quando minha mãe voltou, Leia, ela voltou toda enfaixada, né? E eu precisava fazer os curativos, as faixas. Era muita faixa. E o mau cheiro também era muito grande. E eu tinha o que nessa idade que eu tinha. Então, assim, eu falava para minha mãe, sabe? Eu tirava a faixa, cada faixa era uma lágrima. Né? E eu, por muito tempo, depois, assim, hoje minha mãe é viva, graças a Deus, né? Tem suas marcas, mas eu falei, mãe, eu me sinto culpada. Eu me sentia culpada muitas vezes. E minha mãe falava, não, você não teve culpa, você não teve culpa. Até que isso foi sanando isso. E hoje, ver minha mãe viva, eu falo que eu não precisava de estudo bíblico. Ver minha mãe hoje viva, eu não precisava de estudo bíblico para acreditar que existe um Deus no céu. Não tem como minha mãe sair do que saiu se não fosse uma mão poderosa do céu. Então, eu acredito que quando a gente confessa, realmente há uma liberação aí do alto que nos ilumina de alguma forma. E o título da lição, né? Salvação ou restituição? Qual Eu que é a queria debater com resposta? vocês aqui. O que é que vocês... Vem primeiro o quê? Salvação ou restituição? Os dois. Os dois. Ambos, Os dois, né? Não os tem dois. como um ficar sem o outro, né? E tanto que aqui fala, né? Abençoar tanto com sua presença quanto com o dom da salvação. E é algo automático, né? Quando você é salvo, você restitui, né? Você cumpriu É a algo restituição. que vem automático, do coração, porque você foi salvo. Então, automaticamente, você vai querer restituir. Tanto que Zaqueu fala assim, né, no verso 8 de Lucas 19. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, eu restituo quadriplicado. Não era nem para ele dar quadriplicado aqui. E não era nem Jesus nem falou nada que ele deveria restituir. Mas foi automático, ele recebeu a salvação, né? E aí veio dele, né? Nossa, eu tô tão feliz, né? Assim, você dizendo aqui, né? Tô tão feliz que eu vou restituir. E 4 vezes mais. E é isso que acontece quando a gente é perdoado, quando a gente se achega a Cristo, né? Por isso que eu pus lá na rede semântica o Espírito Santo. Porque quando a gente recebe esse dom da salvação, né? E o Espírito Santo entra no nosso coração, automaticamente a gente vai restituir. É automático. Eu fui um pouquinho além, até debati com a pessoa que passou a lição na rede social. Desculpa aqui, é porque a pessoa é assim mesmo. Mas eu fiquei pensando... bem, salvação e restituição. Eu fui contra ele um pouquinho aqui, mas depois eu entendi a lição, o contexto da lição. Mas eu fiquei pensando, salvação. A transformação, pelo menos em mim, não foi imediata. Eu recebi a salvação que Cristo me deu na cruz, e no meu dia a dia, na minha vivência com o Senhor, eu vou arrumando as coisas, eu vou restituindo aqueles que eu me lembro, que o Espírito Santo me lembra. Então, por isso que, olhando a minha vida, a minha relação com o Senhor, eu falei, a salvação para mim veio primeiro. Depois veio a mudança de atitudes e pensamentos. Tanto que eu coloquei assim, todas as vezes que nós nos encontramos com Cristo, há mudança de pensamentos e atitudes.
Então, por isso que eu debati com o rapaz lá, desculpa. Eu se entendi, retratando. eu entendi. Essa semana foi puxada. Foi puxar, você viu? Então, por isso que houve ela, a vivência da você entendeu? lição. Então, eu entendi assim, bem, eu entendi que a gente recebe a salvação, que ela é de graça, né? Deus nos dá. E aí, a gente, no processo, a gente vai restituindo aqueles que Deus vai nos lembrando. Mas no decorrer da lição aqui está tudo ok, a gente é isso mesmo. Ambas. Mas é assim, Mas é a vivência que eu pensa tive. numa planta, né, numa árvore, né, de frutos. A restituição é os frutos que vai dando depois. Você foi salva ali. É, a isso que restituição é esses isso, entendeu? frutos que vai brotando E a gente depois. percebe que há realmente uma mudança de comportamento, né? A pessoa que pensava, o modo de pensar é diferente, as atitudes são outras. Então a gente vê uma transformação, né? É lindo quando o Senhor fala assim: hoje houve salvação nessa casa. É uma das formas que Deus nos ensina a julgar, não é aquele julgamento condenativo, quem é e quem não é. Os falsos profetas ou não. Porque pelos frutos você vê. É impossível um ser humano falar que teve um encontro genuíno com Deus, com Cristo, e não ter transformação. Não tem. Então, essa questão temporal, né, que te levou a debater, foi uma semana de pedir de perdão, debater. Foi tenso. Essa daí apanhou nessa semana. Essa aqui foi tensa, realmente. Mas assim, Charlene, é muito legal e eu fico feliz e te agradeço por você estar se abrindo até de forma um pouco pessoal, né, trazendo essa experiência na prática, essa vivência na prática. Mas e é interessante exatamente isso, né? Vocês narraram bastante a respeito do tema. Agora, pegando um pouquinho o princípio da questão da essência e do que significa... Pode entrar na sexta, viu, irmão? Pode entrar? Do que significa, de fato, o encontro com Cristo. O que significa, de fato, essa obra. O que é esse encontro com Deus? O que é o Espírito Santo? O que é receber... Aquele que recebe, reconhece a restituição que recebeu, a amplitude, a supremacia do que isso significa, é impossível, depois de um debate ao vivo, não se corrigir. Como uma árvore tem o seu tempo de frutos, né? Como essa árvore tem esse tempo, essa é a obra. Essa, inclusive, é quando Jesus fala: agora, Zaqueu, foi no ato da restituição. Olha para você ver, Jesus, conhecedor, sabendo o que passa pelos pensamentos mais íntimos do ser humano. Ele esperou uma ação, uma reação visível do fruto da consciência da salvação de Zaqueu. Falou: agora que você restituiu, ou houve se salvação. propôs, houve salvação na sua casa. Agora, ele já tinha tido a salvação? Já. Só que a reflexão disso, o reflexo disso, veio... É aquela questão, né? Da questão da graça, da salvação. Né? A gente guarda a lei para a gente ser salvo? Isso. Não. Nós guardamos a lei porque nós entendemos que pela graça fomos salvos. Então, esse bate-pronto aí. E aí, vamos lá. Vamos lá. Acho que essa parte de finalizando a sexta, eu escrevi algumas coisas aqui, que a evidência de um verdadeiro arrependimento, isso é uma evidência de um verdadeiro arrependimento. Restituição é a reparação dos danos causados pelas nossas escolhas. Então a gente comete os erros, faz as nossas escolhas, e isso, se for positiva, né, é a nossa restituição. Então, se a gente entendeu verdadeiramente o que é, a gente vai ter a restituição daquilo. Por exemplo, a Léa teve ela lembrou da infância dela, que ela roubou as bolachas lá, os chocolates, e chegando em casa ela houve a repreensão. E depois ela teve a restituição. Então foi uma escolha errada,
mas foi uma escolha que ela teve ali de momento e depois ela fez a restituição. Então, dia a dia a gente tem essas escolhas e, no caso, por exemplo, da Charlene, ela teve as escolhas durante a semana e no final, no último dia, ela teve a restituição, porque ela devolveu isso, ela entendeu, e isso é uma escolha nossa. Todo dia a gente tem as nossas escolhas, a gente tem que ter, todos os dias também, a nossa restituição. Então, é um verdadeiro arrependimento que a gente tem que ter, eu acho. Pode falar. Pode falar. Não fica com vergonha não, Eu gente. achei muito interessante nessa parte que fala assim, todo o céu está interessado na Nossa, gravei a conversa mesma que coisa. acontece entre o ofendido e o que comete o erro. Olha só, você já pensou? Todo que o é céu isso está aqui? interessado nisso. E aqui fala assim no finalzinho, né? A música no céu. A música. A mesma coisa que eu vi aqui. Todos os anjos ali, todos os seres, né, celestiais estão interessados nesse tete a tete, né? Tipo, perdão, me perdoa, né? E o interessante, quando a gente leu aqui em Romanos, né? Sentiu fome seu inimigo, dê comida, sentiu sede, dê água, tá sem roupa, né? As brasas, as pedrinhas, a Bíblia não fala, vai na sua cabeça. Olha que interessante. Eu faço o bem para quem me ofendeu e eu não é eu que recebo pedrinha, quem recebe pedrinha é ele. A Bíblia diz, brasas na cabeça dele. É como se você tirasse a mão e falasse assim, ó, a causa é tua, Pai. É o Senhor. Eu não sou digno de mediar ou de ter uma balança. Essa questão da balança a gente não consegue nem entrar porque a gente vai aprofundar muito. Mas nós não temos condições, humanamente falando. É claro que nós temos discernimento moral, cívico, é óbvio. Até temos princípios e valores bem constituídos. Mas essa balança, ela pertence exatamente àquele que é santo e único santo. Então, Verdade. ele, quando você entrega a causa, fala, você me prejudicou? Não, tudo bem. Pai, pertence a você. Quando ele fala, a mim pertence a vingança, porque a vingança de Deus não é essa vingança que a gente acha destruidora. Pelo contrário, é salvítica, é com misericórdia. Deus é claro na Bíblia que ele ama a todos. E a todos, né, ele faz o sol nascer para os justos e para os injustos. Exatamente. Né? Infelizmente, nós temos a maldade porque o pecado contaminou o planeta e ponto final. Isso é algo notório, a gente não precisa nem ser muito inteligente, é só olhar em volta para a gente ver que está tudo errado, tem muita coisa errada. A gente não precisa nem ter muita leitura, é só a gente olhar ao nosso redor e falar, cara, tá uma bagunça mesmo. Mas, mesmo assim, mesmo tendo essa consciência, essa balança, ela realmente não nos pertence. Verdade. Né? E você vê aqui por Levíticos, né? Você olha para o livro de Levíticos, você vê como leis, né? E você vê quanto amor que existe nesse livro, né? Ali fala de Jesus. Jesus é o sentido, né, em toda a Bíblia. Eu falei para os jovens, quando a gente começou a ler Levítico, eu falei, Levítico não é um livro legal para mim. Tá? Eu achava isso. Falei, Levítico não vai pegar muito bem aqui, mas a gente vai dar sequência. Quando foi na primeira lição, eu já falei, Levítico é bom, vamos estudar Levítico. Foi o que eu pensei ele também. realmente me trouxe assim, uma visão ampla de todo esse tipo de sacrifício, de tudo que era feito ali, tinha um quê a mais. Então, a gente realmente, a gente tem uma pessoa ao nosso lado tremenda. É que normalmente a gente não linka Levítico com o sacrifício de Cristo. A gente não faz essa linkagem. Igual, por exemplo, a lição dos adultos, é Efésios. Cara, quando você pega Efésios, a armadura de Deus. A armadura de Deus. Mas se você vê a riqueza do primeiro capítulo, do segundo, a importância da pregação de Paulo aos gentios, cara, você fala, poxa, É isso aí. Maravilhoso. extraordinário. Maravilhoso. Isso é Também estou amplo, estudando a lição de atualmente faz... Bom, eu acho que a gente já pode partir para o encerramento. Uma frase reflexiva que vocês tirou de ensinamento, de aprendizado dessa lição de hoje. Eu tive várias palavras, mas deixa eu ver se eu tive. Eu tive, foi bem intenso, mas eu ainda fico com a questão de que em Cristo eu posso todas as coisas.
Em Cristo eu posso todas as coisas, eu, você, nós podemos todas as coisas em Cristo. Amém. E aqui no finalzinho, né, fala, se houve salvação, né, é agora, né, é o momento de agora, de se entregar para esse Cristo, né, que foi o sacrifício por nossas culpas, e esse sacrifício aqui a gente deve entregar mesmo a nossa vida, a restituição mesmo por nossos pecados também, que a gente cometeu, e entregar para Ele, e é agora, né, como diz ali no finalzinho. Eu falo aqui uma frase da própria lição, a gente começar a agir como cristão. Acho que se a gente ter isso mais fixo na nossa mente, acho que é um grande aprendizado que a gente vai ter no nosso dia a dia. Momentos difíceis, que a gente tem alguma inclinação a isso, mas se a gente ter isso mais fixo, eu preciso agir como um cristão. Acho que vai nos poupar a falha. E assim a gente vai estar mais próximo a Cristo. E tu? Aqui eu escrevi, mas foi uma reflexão só para eu lembrar. Como eu enfrentaria a minha conduta e dentro dos livros de registro fiel de Deus. Quando nós subirmos, e peço a Deus que a gente tenha oportunidade, Sim. nós passaremos um tempo sabendo o porquê nós estamos lá com Deus e por que algumas pessoas não estarão. E aí, como a gente vai enfrentar esse registro da nossa conduta nesse momento? Porque lá a gente vai ver, olha, está lá anotado. O que nós estamos falando e fazendo aqui agora está sendo anotado. Né? Que é o milênio, não é tema para nós agora, que é a gente pode até trazer esse estudo aqui para o nosso pod, né? Para o nosso pod qualquer dia desse, mas durante os 1000 anos. Então, eu acho que é essa aí, eu acho que é esse ato de reflexão. A minha conduta perante, e mesmo que tenha aquela doce, quando a gente ouve a doce voz da graça de Deus, da sua perfeição. Eu acho que é isso aí. Então é isso. Nossa lição de hoje, encerrada. Queria que a Lé fizesse uma oração para a gente finalizar chave de ouro. Oremos, então. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque passamos aqui estudando lições maravilhosas para a nossa vida. Queremos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude a entender isso, não só a entender, mas também a restituir aquilo que fizemos de errado, a regenerar aquela área que foi lesada. Precisamos disso, mas só podemos fazer isso com a Tua ajuda, ó Pai, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Então, que o Senhor possa estar fazendo em nós uma obra de reforma e que possamos mostrar estes frutos ao mundo, em que eles olhem para as nossas vidas e vejam que algo diferente há quando estivermos lá na restituição, porque é assim que fomos ensinados por Ti, a não pagar o mal com o mal. Que o Senhor possa estar nos abençoando também este dia, este sábado, e que possamos fazer de nossas vidas um belo testemunho do Teu amor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo se você gostou. E espero você na semana que vem, na lição 7, que é com o tema Ministério. Então, te espero aqui. Até mais. Tchau.